Graça e paz, amadas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Que nessa manhã possamos ser abençoadas, guardadas e iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu vou começar aqui a dividir uma palavra com vocês que o Espírito Santo me guiou, me revelou, eu creio, em nome de Jesus. A palavra está aqui em Jó, no capítulo 42, versículo 5, no finalzinho da história de Jó, onde Jó, para quem já conhece a história de Jó, passou por muitas aflições, né? Muitas provações. Jó sofreu com doença, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha. Jó realmente passou por uma grande aflição, perdeu tudo que tinha. Só que, apesar de toda essa aflição, Jó não abandonou a fé, não abandonou no que ele acreditava, né? E aqui no capítulo 42, 5, no final da história de Jó, onde ele conversa com Deus diante da sua súplica e ele revela a Deus, ele se humilha em oração a Deus e revela. Jó 42, 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó aqui declara, depois de tudo que ele passou, que antes ele só o conhecia de ouvir falar. Por que Jó fala isso? Jó sustentou a sua fé e mesmo assim ele declara que só conhecia a Deus de ouvir falar. Nós nos surpreendemos com Jó, o tamanho da fé de Jó, porque se antes ele só conhecia a Deus de ouvir falar, agora, depois de toda essa experiência que ele teve com Deus, né? Ele revela que agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó é um exemplo de fé nos nossos dias. As aflições que nós passamos nos nossos dias, é difícil de ouvir isso, minhas irmãs, mas elas são necessárias. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para nós. Mas Deus sabe que muitas vezes nós só iremos buscá-lo em profundidade, com todo o nosso ser, entregar a Deus tudo que nós podemos entregar quando estamos passando por aflições e provações. Muitas de nós, quando estamos no tempo bom, quando estamos felizes e bem, nós não entregamos o mesmo. Não vou dizer que nós nos afastamos, mas a entrega não é a mesma. Muitas de nós entregamos muito menos do que poderíamos entregar. Então, que possamos refletir mais sobre isso. Quando estamos passando por momentos bons, que continuemos entregando o nosso melhor, que continuemos nos aprofundando no amor de Deus. Porque quando o dia ruim chegar, nós estaremos firmadas, alicerçadas neste Deus, né? E também é difícil de ouvir e de compreender, mas é necessárias as aflições nas nossas vidas. As provações vêm para nos fortalecer e para que possamos ter experiências com Deus que nos revela a profundidade, verdadeiramente quem é Deus. Porque muitas vezes ficamos no ouvir falar e esquecemos de ter experiências profundas com Deus. E para que tenhamos essas experiências profundas, Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, onde estejamos sujeitos a suportar o que quer que seja, para que possa nos ser revelados a vontade de Deus e também
para que nos possa ser revelado a cada dia mais quem é Ele. Porque nós só conhecemos algo quando nos relacionamos e quando buscamos conhecimento sobre esse ser, sobre essa pessoa, sobre algo, né? Quando nos debruçamos para conhecer mais, quando temos mais fome, sede e busca de conhecimento. Só que também devemos entender que a palavra, ela em si, ela é um conjunto. Nós devemos buscar a palavra de Deus e também devemos orar e perseverar nas nossas buscas constantes no relacionamento com Deus. Nós devemos nos relacionar, buscar ter um relacionamento. E com esse relacionamento, nos é revelado quem é esse Deus. Toda vez que passamos por uma prova, assim como Jó, nós saímos mais refinados, nós saímos aprimorados e aperfeiçoados, porque como seremos mais pacientes se não for provada a nossa paciência? Se não tiver circunstâncias que temos que provar a nossa paciência e assim ser semelhante a Cristo? Como seremos longânimos se tivermos tudo no momento que pedimos, né? Muitas vezes pedimos em oração e a resposta não vem no momento que a gente quer. Mas devemos ter um entendimento que a longanimidade de Deus nos aperfeiçoa, né? Porque muitas vezes não estamos prontos a receber aquilo que será entregue. Precisamos ser aperfeiçoados para receber o melhor de Deus. Muitas vezes fica complicado na nossa cabeça e muitos se afastam de Deus por não receber aquilo que pede. Muitas vezes falam, eu peço em oração, mas Deus não escuta, parece que Deus não me ouve, as coisas só acontecem com o outro e comigo nada acontece. E muitos desistem da fé nessa caminhada. Mas o que realmente precisa é que tenhamos a nossa convicção que as provações nos aperfeiçoam, né? Só podemos ser semelhantes a Cristo quando passarmos por situações que nos faz provar aquilo que temos que mudar. Eu era muito impaciente, queria tudo no meu momento, tudo no meu tempo. E Deus tem me aperfeiçoado em relação a isso. E muitas vezes as nossas orações não são ouvidas, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque Ele ainda tem muito a falar com nós. Ainda temos muito que nos humilhar na presença de Deus para que Ele possa nos revelar a vontade dEle, para que Ele possa entregar aquilo que Ele tem de melhor para nós. E nós, como os filhos, devemos buscar com paciência. A paciência, ela tem que ser praticada a cada dia. Nós devemos nos assemelhar a Cristo, sem buscar essa semelhança nas provas, sem praticar aquilo que nós aprendemos na palavra e colocar na nossa vida diária, nas experiências contínuas com Deus, nós não iremos, como Jó, declarar que podemos conhecer a Deus realmente. Quero finalizar com outro versículo que está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 10. Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Então, esse versículo
condiz com essa parte aqui de Jó, que fala sobre, conhecer a Deus. É através das nossas lutas diárias, através das experiências que temos com Deus, que nós iremos ser firmados, no alicerce. Porque depois que passarmos por provações, e mesmo assim mantermos a nossa fé, sabendo que Deus restaurará tudo que foi levado, Ele renovará, e Ele nos renova e nos fortalece a cada dia, a cada prova Ele nos fortalece, e Ele nos sustenta, e assim possamos crescer na fé, Crescer em conhecimento dEle e também crescer na fé. E pode ter certeza que o que é nosso está guardado e Deus nos recompensará no momento certo. Amém? É isso, espero que tenha dado para compreender bem o que eu quis passar e que possamos manter firmes nessa caminhada com Cristo, mantendo a fé, a paciência, a perseverança e a certeza de que Deus está conosco a cada dia, a cada manhã, e que mesmo que as provas e aflições venham, Ele está conosco. E é através dessas provas, dessas aflições, que seremos aperfeiçoados em semelhante a Cristo. Caminhar como Ele quer, como é a vontade dEle aqui nessa terra. Amém?